Os passaportes são documentos essenciais que atestam a identidade e a nacionalidade de um cidadão, permitindo que eles viajem internacionalmente. Nos Estados Unidos, a emissão de passaportes é uma tarefa complexa que envolve várias etapas e procedimentos rigorosos, todos projetados para garantir a segurança e a autenticidade do documento. Desde que o primeiro passaporte americano foi emitido em 1789, a importância desse documento só aumentou, refletindo as mudanças na sociedade, na política e nas normas de segurança. O processo de emissão de passaportes começa com a solicitação do cidadão, que deve fornecer uma série de informações pessoais e documentos de apoio. Isso inclui, mas não se limita a, uma prova de cidadania, como uma certidão de nascimento ou um certificado de naturalização, e uma prova de identidade, como uma carteira de motorista. Além disso, o solicitante deve fornecer uma fotografia recente que atenda a requisitos específicos, como tamanho e fundo. Este cuidado com a documentação é fundamental, pois cada passaporte deve ser único e inconfundível, uma vez que a falsificação pode ter consequências graves. Uma vez que a solicitação é recebida, o processo se desdobra em várias etapas. Os dados do solicitante são inseridos em um sistema de gerenciamento, onde são verificados e validados. Esse sistema é projetado para detectar fraudes e garantir que todas as informações estejam corretas. A segurança é uma prioridade, e as informações são protegidas por rigorosos protocolos de privacidade. Após a validação, a próxima etapa envolve a impressão do passaporte, que é onde a verdadeira complexidade do processo se torna evidente. A impressão dos passaportes é realizada em unidades de impressão de segurança, onde tecnologia avançada e medidas rigorosas de segurança se combinam para produzir um documento que não apenas atesta a identidade do portador, mas também resiste a tentativas de falsificação. O design do passaporte inclui uma série de características de segurança, como tinta especial, hologramas e marca d'água, que são fundamentais para proteger a integridade do documento. Além disso, o processo de emissão de passaportes não se limita apenas à impressão física. Há também uma forte componente de serviço ao cliente, onde os cidadãos são informados sobre o status de suas solicitações, prazos e procedimentos. A comunicação eficaz com o público é vital, especialmente em tempos de aumento da demanda, como durante crises globais ou mudanças nas políticas de imigração. Outro aspecto a ser considerado é a atualização constante dos passaportes. À medida que novas tecnologias de segurança se desenvolvem, os passaportes também evoluem. As unidades de impressão precisam estar sempre atentas às inovações, garantindo que os documentos emitidos atendam aos padrões internacionais e às exigências de segurança. A capacidade de adaptação e inovação é essencial para manter a confiança do público na validade e segurança dos passaportes. Por fim, a emissão de passaportes é um reflexo da identidade nacional e da segurança pública. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a mobilidade é uma parte crucial da vida moderna, os passaportes desempenham um papel central não apenas na identificação dos cidadãos, mas também na proteção das fronteiras e na facilitação do comércio e do turismo. Entender o processo de emissão de passaportes, portanto, compreender um dos pilares da interconexão global e da soberania nacional. A impressão de passaportes nos Estados Unidos é realizada em locais específicos, conhecidos como unidades de impressão de segurança, que são projetadas para atender aos mais altos padrões de segurança e eficiência. Essas unidades estão estrategicamente localizadas em várias partes do país, permitindo que o processo de emissão de passaporte seja distribuído e acessível a todos os cidadãos. A localização dessas instalações não é apenas uma questão de conveniência, elas são escolhidas com base em considerações de segurança, capacidade de operação e proximidade com centros de atendimento ao público. Uma das principais unidades de impressão está situada em Arlington, Virgínia, próxima à sede do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa localização é significativa, pois permite um fluxo eficiente de informações e recursos entre os diferentes departamentos governamentais envolvidos no processo de emissão de passaportes. A unidade de Arlington é um exemplo de como a infraestrutura governamental é projetada para operar de maneira integrada, garantindo que todos os aspectos do processo de emissão sejam gerenciados com eficácia. As instalações são fortemente protegidas, com acesso restrito apenas a funcionários autorizados. Isso é crucial, uma vez que qualquer vazamento de informações ou acesso não autorizado poderia ter implicações sérias para a segurança nacional. A segurança física da unidade é complementada por sistemas de segurança cibernética robustos, que protegem os dados digitais dos cidadãos.
A combinação dessas medidas garante que o processo de impressão e emissão de passaportes seja realizado em um ambiente seguro e controlado. Dentro da unidade de impressão, a estrutura é projetada para otimizar o fluxo de trabalho. As áreas são divididas em setores específicos, cada um responsável por uma etapa do processo de emissão. Desde a recepção das solicitações até a impressão final e embalagem dos passaportes, cada fase é cuidadosamente monitorada e gerenciada. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também facilita a identificação de quaisquer problemas que possam surgir durante o processo. A tecnologia desempenha um papel vital nas operações da unidade de impressão. Equipamentos de impressão de última geração são utilizados para garantir que os passaportes sejam produzidos com a mais alta qualidade. Isso inclui impressoras de segurança que utilizam tintas especiais e técnicas avançadas de impressão para criar características de segurança que são quase impossíveis de replicar. Além disso, a unidade é equipada com sistemas de verificação óptica e eletrônica que garantem que cada passaporte impresso atenda aos padrões estabelecidos. Outro aspecto importante da estrutura da unidade é a equipe de profissionais que trabalha nela. Os funcionários são altamente treinados e frequentemente passam por programas de reciclagem para se manterem atualizados sobre as novas tecnologias e procedimentos. Essa força de trabalho dedicada é fundamental para garantir que a emissão de passaportes ocorra de maneira suave e eficiente. Além disso, a cultura de segurança e excelência é promovida dentro da equipe, enfatizando a importância da precisão e da responsabilidade em cada etapa do processo. Em suma, a localização e a estrutura das unidades de impressão de segurança dos passaportes dos Estados Unidos são projetadas para garantir que o processo de emissão seja seguro, eficiente e confiável. A combinação de tecnologia avançada, segurança rigorosa e uma equipe dedicada resulta em um sistema que não apenas atende às necessidades dos cidadãos, mas também protege a integridade do documento mais importante para a mobilidade internacional. À medida que a demanda por passaportes continua a crescer, a importância dessas instalações e de suas operações se torna ainda mais evidente. A fabricação de passaportes nos Estados Unidos é um processo que combina arte e tecnologia, utilizando materiais e técnicas de impressão de ponta para garantir a segurança e a durabilidade do documento. A evolução tecnológica desempenha um papel fundamental na produção de passaportes, refletindo a necessidade de atender a padrões de segurança cada vez mais rigorosos e às expectativas dos cidadãos. Neste contexto, é importante examinar os principais componentes tecnológicos e materiais envolvidos na criação desses documentos críticos. Os passaportes modernos são fabricados a partir de um material chamado polipropileno, um tipo de plástico que oferece várias vantagens em comparação aos papéis tradicionais. O polipropileno é altamente resistente à água, rasgos e desgaste, o que aumenta a durabilidade do passaporte. Isso é particularmente importante, considerando que muitos passaportes são frequentemente manuseados e expostos a diferentes condições climáticas durante viagens internacionais. Além disso, o polipropileno pode ser facilmente tratado com características de segurança adicionais, tornando uma escolha ideal para a fabricação de documentos sensíveis. Um dos aspectos mais inovadores dos passaportes é a inclusão de um chip eletrônico embutido na capa. Esse chip, conhecido como passaporte eletrônico ou e-passporte, armazena informações biométricas do portador, como a fotografia digital e impressões digitais. A tecnologia de RID, identificação por radiofrequência, permite que esses dados sejam lidos à distância, facilitando a verificação em pontos de controle de fronteira. Essa inovação não só melhora a segurança, mas também agiliza o processo de imigração, permitindo que os oficiais de imigração acessem informações essenciais rapidamente. Além da tecnologia de chip, os passaportes incorporam várias características de segurança de impressão que dificultam a falsificação. Isso inclui o uso de tintas especiais que mudam de cor quando vistas sob diferentes ângulos de luz. Hologramas tridimensionais são frequentemente incluídos nas páginas do passaporte, criando imagens que parecem se mover conforme o ângulo de visão. Essas características visuais não apenas embelezam o passaporte, mas também servem como uma camada adicional de proteção contra a falsificação. Os processos de impressão utilizados nas unidades de segurança são igualmente sofisticados. A impressão offset, uma técnica que utiliza placas de impressão para transferir tinta para o material, é frequentemente empregada para criar as páginas internas do passaporte. Essa técnica permite uma reprodução precisa de cores e detalhes, essenciais para a qualidade visual do documento. Além disso,
A impressão digital é utilizada para garantir que cada passaporte possa ser personalizado de acordo com as informações do solicitante, como nome, número de identificação e dados biométricos. Outro aspecto importante é a proteção contra a degradação do documento ao longo do tempo. Os passaportes são frequentemente tratados com revestimentos especiais que os protegem contra arranhões e manchas, prolongando sua vida útil. A combinação desses materiais e tecnologias garante que os passaportes sejam não apenas seguros, mas também visualmente atraentes e funcionais. Ademais, à medida que a tecnologia avança, novas inovações estão sendo exploradas para aprimorar ainda mais a segurança e a eficiência na impressão de passaportes. Isso inclui a pesquisa em materiais mais sustentáveis e processos de impressão que têm menor impacto ambiental. A indústria de impressão de passaportes está, portanto, em constante evolução, buscando sempre melhorar a proteção dos cidadãos e a integridade dos documentos. Em resumo, a tecnologia e os materiais utilizados na fabricação de passaportes dos Estados Unidos são fundamentais para garantir a segurança, durabilidade e funcionalidade do documento. A combinação de inovações tecnológicas, materiais avançados e processos de impressão sofisticados resulta em um passaporte que não apenas atende às necessidades de identificação e viagem, mas também protege contra as ameaças da falsificação e da fraude. O design do passaporte americano é um aspecto crucial que combina estética, funcionalidade e segurança. Cada elemento visual do passaporte é cuidadosamente planejado para refletir a identidade nacional, ao mesmo tempo em que incorpora características de segurança que dificultam a falsificação. O processo de design envolve uma série de etapas que garantem que o passaporte não apenas atenda aos padrões internacionais, mas também ressoe com o orgulho e a história do país. O design começa com a definição de uma paleta de cores e a seleção de símbolos que representem os Estados Unidos. O uso de cores, como o azul profundo da capa do passaporte, não é apenas uma escolha estética, mas também uma decisão estratégica. O azul é uma cor que transmite confiança e segurança, atributos essenciais para um documento de identificação. Além disso, elementos como o selo do Departamento de Estado e a águia americana são incorporados para simbolizar a soberania e a autoridade do governo. Uma vez definidas as cores e símbolos, os designers trabalham na criação das páginas internas do passaporte. Essas páginas contêm não apenas informações pessoais do portador, mas também elementos gráficos que representam a cultura e a história dos Estados Unidos. Ilustrações de marcos nacionais, figuras históricas e paisagens icônicas são frequentemente incluídas, servindo como um lembrete visual do patrimônio americano. Esses elementos não só tornam o passaporte visualmente atraente, mas também ajudam a educar os viajantes sobre a rica história do país. Além do design estético, a segurança é uma prioridade máxima durante o processo de design. Os designers colaboram com especialistas em segurança para incorporar características que dificultem a falsificação. Isso inclui a utilização de padrões intrincados, impressões em relevo e elementos que reagem à luz UV. Essas características são projetadas para serem facilmente verificáveis por autoridades de imigração, mas difíceis de replicar por falsificadores. O uso de tintas especiais que mudam de cor ou que são invisíveis ao olho nu também é comum, criando uma camada adicional de proteção. Uma parte significativa do design do passaporte envolve a escolha da tipografia. Os textos que aparecem nas páginas devem ser claros e legíveis, mas também precisam ser projetados de maneira a dificultar a replicação. A tipografia é escolhida com cuidado para garantir que a informação seja fácil de ler, mesmo em condições de iluminação variadas. Além disso, as informações pessoais do portador, como nome, data de nascimento e número do passaporte, são apresentadas de forma clara e organizada, facilitando a leitura por agentes de imigração. O processo de design não é apenas uma tarefa isolada. Ele envolve a colaboração entre várias agências governamentais e especialistas em design, segurança e impressão. Isso garante que o produto final atenda a todas as normas e requisitos estabelecidos, tanto a nível nacional quanto internacional. O design do passaporte americano deve estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, que define diretrizes para a emissão de documentos de viagem em todo o mundo. Uma vez que o design é aprovado, ele entra na fase de prototipagem, onde são produzidos modelos físicos do passaporte. Esses protótipos são testados para garantir que todas as características de segurança funcionem como pretendido e que o passaporte seja funcional. A fase de teste é crítica, pois qualquer falha no design pode resultar em vulnerabilidades que podem ser exploradas por falsificadores.
Finalmente, o design do passaporte é um reflexo não apenas da identidade nacional dos Estados Unidos, mas também do compromisso do país com a segurança e a integridade. Com a crescente preocupação sobre segurança e imigração, o design do passaporte continuará a evoluir, incorporando novas tecnologias e abordagens que garantam a proteção e a confiabilidade do documento. A segurança dos passaportes é uma prioridade crítica para o governo dos Estados Unidos, refletindo a necessidade de proteger a identidade dos cidadãos e a integridade do próprio documento. A falsificação de passaportes é um problema grave que pode ter consequências significativas, desde fraudes de identidade até ameaças à segurança nacional. Para mitigar esses riscos, uma série de medidas de segurança foi implementada ao longo dos anos, tornando os passaportes americanos alguns dos documentos mais seguros do mundo. Um dos principais componentes da segurança dos passaportes é a impressão de características visuais e táteis que dificultam a replicação. Isso inclui a utilização de tintas que mudam de cor, hologramas em 3D e padrões de impressão complexos. Esses elementos não apenas embelezam um passaporte, mas também funcionam como barreiras de segurança. Por exemplo, os hologramas são projetados para exibir imagens que parecem mudar conforme o ângulo de visão, tornando difícil para os falsificadores reproduzirem essas características. Além das características visuais, os passaportes incorporam elementos de segurança físicos. Um exemplo é a impressão em relevo, que cria texturas distintas que podem ser sentidas ao toque. Isso fornece um método adicional de verificação que pode ser utilizado por agentes de imigração treinados. A combinação de elementos visuais e táteis fornece várias camadas de segurança que dificultam a falsificação. Outra inovação importante é a incorporação de chips eletrônicos nos passaportes, conhecidos como e-passports. Esses chips armazenam informações biométricas, como fotos digitais e impressões digitais do portador. A tecnologia RID, identificação por radiofrequência, permite que essas informações sejam lidas por dispositivos especiais em pontos de controle de fronteira, proporcionando uma verificação rápida e eficiente da identidade do portador. Além disso, a presença do chip eletrônico aumenta a segurança geral do passaporte, pois os dados armazenados são criptografados, tornando-os mais difíceis de serem acessados ou manipulados de forma não autorizada. A proteção contra falsificações também envolve a realização de auditorias regulares nas unidades de impressão de segurança. Essas auditorias são projetadas para garantir que todos os procedimentos de segurança estão sendo seguidos e que não há brechas que possam ser exploradas. Esse tipo de supervisão contínua é essencial para manter a integridade do processo de emissão de passaportes. Além das medidas de segurança física, a conscientização e o treinamento dos funcionários que trabalham nas unidades de impressão são igualmente importantes. Os funcionários são treinados para reconhecer características de segurança e identificar possíveis tentativas de falsificação. Essa formação contínua garante que a equipe esteja sempre atualizada sobre as últimas técnicas de falsificação e as melhores práticas para combatê-las. O governo dos Estados Unidos também mantém uma colaboração constante com agências de segurança internacional e organizações de normatização para garantir que os passaportes atendam aos padrões globais de segurança. Isso inclui a participação em conferências e reuniões internacionais, onde são discutidas as melhores práticas e novas tecnologias para melhorar a segurança dos documentos de viagem. À medida que a tecnologia avança, o desafio de proteger os passaportes contra falsificações se torna cada vez mais complexo. Falsificadores estão sempre em busca de novas maneiras de replicar documentos de identidade, e o governo precisa se adaptar constantemente para contrabalançar essas ameaças. Isso pode incluir a pesquisa em novos materiais, técnicas de impressão inovadoras e a implementação de tecnologias emergentes, como biometria avançada e inteligência artificial. Em suma, a segurança e a proteção contra falsificações dos passaportes americanos são resultado de um esforço conjunto que envolve tecnologia de ponta, design cuidadoso e treinamento rigoroso. Essas medidas não apenas protegem a identidade dos cidadãos, mas também fortalecem a confiança do público nas instituições governamentais que emitem esses documentos vitais. O processo de impressão e montagem dos passaportes é uma das fases mais cruciais na emissão desse documento, envolvendo uma combinação de tecnologia avançada e rigorosos padrões de segurança. Assim que a solicitação de um passaporte é aprovada e os dados do solicitante são verificados, o processo de impressão começa, transformando informações digitais em um documento físico que será utilizado em viagens internacionais. A impressão dos passaportes ocorre em unidades de impressão de segurança,
onde equipamentos de impressão de alta tecnologia são utilizados. O primeiro passo nesse processo é a impressão das páginas internas do passaporte, que contém informações pessoais, dados biométricos e elementos de segurança. Essas páginas são impressas em polipropileno, um material durável que resiste ao desgaste e à umidade, garantindo a longevidade do documento. A impressão utiliza técnicas avançadas, como impressão offset digital, que permitem a reprodução de cores ricas e detalhes intrincados. Uma parte fundamental do processo de impressão é a aplicação das características de segurança. Isso inclui a impressão de tinta que muda de cor e a incorporação de hologramas em 3D, que são adicionados às páginas do passaporte. Essas características são projetadas para serem facilmente verificáveis por agentes de imigração, mas extremamente difíceis de serem replicadas por falsificadores. O uso de tintas especiais e técnicas de impressão complexas contribui para a segurança e autenticidade do passaporte. Após a impressão das páginas internas, a montagem do passaporte começa. Essa etapa envolve a encadernação das páginas impressas em uma capa que contém o chip eletrônico. A montagem deve ser feita com precisão para garantir que todas as páginas estejam na ordem correta e que o chip esteja devidamente posicionado. A capa do passaporte é feita de um material resistente e inclui elementos de segurança adicionais, como a impressão em relevo e o selo do Departamento de Estado. Uma vez que o passaporte é montado, ele passa por um rigoroso controle de qualidade. Cada passaporte é inspecionado para garantir que não haja erros de impressão, falhas nas características de segurança ou problemas na encadernação. Essa fase é essencial, pois um passaporte com erros pode não apenas prejudicar a experiência do viajante, mas também representar um risco de segurança. O controle de qualidade é realizado por equipes treinadas que utilizam equipamentos especializados para verificar a autenticidade e a integridade do documento. Após a aprovação no controle de qualidade, os passaportes são embalados e preparados para envio. Antes de serem enviados aos solicitantes, eles são armazenados em um ambiente seguro e controlado, para evitar qualquer risco de roubo ou acesso não autorizado. O envio é feito de maneira a garantir que os passaportes cheguem aos cidadãos de forma segura e eficiente, muitas vezes utilizando serviços de correios rastreáveis. O processo de impressão e montagem dos passaportes é um exemplo de como tecnologia, segurança e eficiência se combinam para criar um documento vital. Cada passaporte impresso representa não apenas a identidade do seu portador, mas também o compromisso do governo dos Estados Unidos com a segurança e a proteção dos cidadãos. Este processo meticuloso garante que os passaportes americanos mantenham sua reputação como um dos documentos de viagem mais seguros e respeitados no mundo. Além disso, à medida que a demanda por passaportes cresce, as unidades de impressão continuam a se inovar e a otimizar seus processos. Isso inclui a adoção de novas tecnologias, melhorias no fluxo de trabalho e adaptações às crescentes expectativas dos cidadãos em relação à rapidez e eficiência na emissão de passaportes. Em resumo, o processo de impressão e montagem é uma etapa fundamental na criação de passaportes, exigindo precisão, atenção aos detalhes e um forte compromisso com a segurança. Este processo não só garante que os passaportes sejam documentos válidos e seguros, mas também reflete a dedicação do governo em atender às necessidades dos cidadãos em um mundo em constante mudança. O controle de qualidade e verificação dos passaportes é uma etapa crítica no processo de emissão, garantindo que cada documento atenda aos rigorosos padrões de segurança e autenticidade antes de ser entregue ao solicitante. Esta fase envolve múltiplos níveis de verificação, que são essenciais para prevenir erros, garantir a integridade do documento e proteger contra tentativas de falsificação. Uma vez que os passaportes são impressos e montados, eles passam por uma série de inspeções detalhadas. A primeira linha de defesa no controle de qualidade é a verificação visual. Funcionários treinados inspecionam cada passaporte em busca de qualquer irregularidade, como problemas de impressão, erros de digitação ou falhas nas características de segurança. Essa inspeção inclui a verificação de elementos físicos, como hologramas, marcas d'água e impressões em relevo, que são projetados para serem facilmente reconhecíveis e verificar a autenticidade do passaporte. Além da inspeção visual, os passaportes também passam por testes automatizados utilizando tecnologia avançada. Equipamentos de verificação óptica e eletrônica são usados para analisar as características de segurança e garantir que todas as camadas de proteção estejam presentes e funcionais. Esses sistemas são capazes de detectar falhas que podem não ser visíveis a olho nu, aumentando a segurança e a confiabilidade do processo.
Outro aspecto importante do controle de qualidade é a verificação das informações pessoais contidas no passaporte. Isso inclui a confirmação de que os dados do solicitante, como nome, data de nascimento e número do passaporte, estão corretos e correspondem aos registros oficiais. Qualquer discrepância pode resultar em atrasos na emissão ou até mesmo na rejeição do passaporte. Essa verificação é crucial, pois erros nas informações podem levar a complicações durante a viagem ou na hora de passar pela imigração. Após a conclusão das inspeções de qualidade, os passaportes são classificados e organizados para envio. Isso envolve a criação de um sistema de rastreamento que permite monitorar cada passaporte até que ele chegue ao seu destinatário. Este sistema não apenas aumenta a eficiência do envio, mas também proporciona uma camada adicional de segurança, permitindo que o governo rastreie a localização de cada passaporte em tempo real. Além disso, o controle de qualidade não termina com a emissão do passaporte. O governo dos Estados Unidos realiza auditorias regulares nas unidades de impressão para garantir que os procedimentos de controle de qualidade estejam sendo seguidos corretamente e que não haja falhas no processo. Essas auditorias podem incluir a revisão de amostras de passaportes emitidos, bem como a avaliação das práticas de segurança e treinamento dos funcionários. A importância do controle de qualidade é evidente não apenas na segurança do passaporte, mas também na confiança que os cidadãos depositam nas instituições que o emitem. Em um mundo onde a mobilidade internacional é fundamental, garantir que cada passaporte seja autêntico e seguro é vital para proteger a identidade dos cidadãos e a segurança nacional. Além disso, a constante evolução das técnicas de falsificação exige que o controle de qualidade se adapte e inove continuamente. À medida que novos métodos de falsificação são desenvolvidos, o governo deve estar preparado para implementar novas tecnologias e procedimentos para garantir que os passaportes permanecem à prova de fraudes. Em resumo, o controle de qualidade e verificação dos passaportes é um processo meticuloso que envolve múltiplas etapas de inspeção e validação. Essa fase é fundamental para garantir que cada passaporte atenda aos padrões de segurança e autenticidade, protegendo não apenas os cidadãos, mas também a integridade do sistema de emissão de passaportes como um todo. A emissão de passaportes nos Estados Unidos enfrenta diversos desafios que podem impactar tanto o processo de emissão quanto a experiência do solicitante. Esses desafios podem variar desde questões de segurança e tecnologia até mudanças nas políticas de imigração e nas demandas dos cidadãos. Compreender esses obstáculos é essencial para garantir um sistema de emissão de passaportes eficiente e seguro. Um dos principais desafios é o aumento contínuo da demanda por passaportes. Em um mundo cada vez mais globalizado, mais pessoas estão viajando internacionalmente, resultando em um aumento significativo no número de solicitações de passaporte. Essa crescente demanda pode sobrecarregar as unidades de impressão, resultando em atrasos no processamento e na emissão. Durante períodos de pico, como férias ou eventos globais, a pressão aumenta ainda mais, exigindo que as agências governamentais encontrem maneiras de atender a essa demanda de forma eficiente. Além disso, a segurança continua a ser uma preocupação primordial. Com o aumento das tentativas de falsificação e fraudes de identidade, as unidades de impressão devem constantemente atualizar suas tecnologias e processos para se manter à frente das ameaças. Isso requer investimentos significativos em novas tecnologias de segurança e treinamento para a equipe, o que pode ser desafiador em um ambiente de orçamento limitado. Outro desafio significativo é a adaptação às mudanças nas políticas de imigração e nas regulamentações internacionais. À medida que os governos ao redor do mundo implementam novas políticas e requisitos de entrada, o sistema de emissão de passaportes deve se adaptar rapidamente. Isso pode incluir a integração de novos dados biométricos, como impressões digitais e reconhecimento facial, bem como a necessidade de atender a padrões internacionais em constante evolução. A tecnologia também apresenta desafios. Embora inovações como chips eletrônicos e técnicas avançadas de impressão tenham melhorado a segurança dos passaportes, também trazem a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e confiável. Problemas técnicos, como falhas no sistema de impressão ou falhas de software, podem causar atrasos na emissão e impactar negativamente a experiência do solicitante. Além disso, a necessidade de manter a privacidade e a segurança dos dados pessoais dos cidadãos é um aspecto crítico que deve ser gerenciado cuidadosamente. A comunicação com os cidadãos também pode ser um desafio. Durante períodos de alta demanda, muitos solicitantes podem ficar frustrados com a falta de informações sobre o status de suas solicitações.
A transparência e a comunicação eficaz são essenciais para manter a confiança do público no sistema de emissão de passaportes. Melhorar a experiência do usuário, por meio de plataformas online para rastreamento de solicitações e atendimento ao cliente, é uma prioridade para muitas agências. Além disso, a pandemia de Covid-19 trouxe desafios adicionais, incluindo restrições de viagem e a necessidade de implementar novos protocolos de saúde e segurança. A adaptação a essas novas realidades exigiu que as unidades de emissão de passaportes mudassem seus processos, implementando medidas de distanciamento social e aumentando a capacidade de atendimento ao público. Em resumo, a emissão de passaportes enfrenta uma série de desafios que exigem atenção constante e inovação. A crescente demanda por passaportes, as preocupações com a segurança, as mudanças nas políticas de imigração, os desafios tecnológicos e a comunicação com o cidadão são apenas algumas das questões que precisam ser abordadas. Com um compromisso contínuo com a melhoria e a adaptação, o sistema de emissão de passaportes pode continuar a atender às necessidades dos cidadãos e a proteger a segurança nacional.